Olá, estamos aqui de volta para falar um pouquinho sobre o passado e agora a gente vem com a pronúncia dos verbos regulares. Isso mesmo, ele é fácil, tranquilo de usar, só colocar o ed no final dos verbos para você falar no passado, mas a pronúncia é um pouquinho diferente. Isso mesmo. Quando a gente vai usar os verbos no passado adequadamente, a gente precisa falar adequadamente também. Então, a gente tem três maneiras diferentes de pronunciar esse ed que é acrescentado nos verbos. E como que é feito isso? A primeira maneira, a gente vai pronunciar esse ed com som de t. Como assim? Quando a gente fala, se vocês colocarem a mão na nossa garganta, você vai perceber que conforme a gente vai falando, as cordas vocais elas vibram. Então, nós temos dois tipos de sons. Os sons vozeados, que quando a gente fala, vibra as cordas vocais, e os sons não vozeados, que não vibram as cordas vocais. Então, quando um verbo que nós temos, que ele termina com um som não vozeado, voiceless sound, o ed, ele vai ter o som de t. Quais são esses sons? O p, k, s, sh, f, x e o som do h, que não é pronunciado. Então, quando a gente for falar, em vez de falar, por exemplo, ask, asked, que a gente está falando asked, a gente vai pronunciar ask, coloca a mão na garganta, você vai ver que o k não pronuncia. Então, a gente vai falar no passado, asked, porque o K, o som final do verbo ask, não é pronunciado. Isso vai acontecer com os outros verbos aqui também. Então, nós temos o brush. Se tiver na dúvida, coloca a mão na garganta, vai ver que o brush não é pronunciado sh, o som final. Então, ao invés de falarmos brushed, a gente vai falar brushed. E por que isso acontece? Para continuar com o mesmo tipo de som, para não termos que acrescentar uma nova sílaba. Então, se a gente fala asked, brushed, é muito mais fácil do que eu falar asked ou brushed, ok? Então, vamos lá? Cook, cooked. Se quiser colocar a mão na garganta para ter certeza, fica à vontade. Dress, dressed. Finish, finished. Fix, fixed. Jump, jumped. Laugh, laughed. Crash, crashed. Shop, shopped. Relax, relaxed. Type, typed. Ok? A segunda pronúncia é com o som do d, que é o som do d. Quando a gente tem os sons com essas barras, né, é porque é o som e não a letra. Então, quando a gente tem uma palavra que ela termina com som vozeado, então quando a gente fala, vibra as cordas vocais. Quando a gente acrescenta o ed, vai ter também o som do d no final, porque o d também é vozeado. E com quais sons que acontece? Com sons de vogais, as vogais são vozeadas, ou com o som do l, v, m, r, b, g, w, y, z. Se tem esses sons, então o nosso ed, o nosso passado, também será vozeado. Igual agree, som de vogal, vozeia, vibra as cordas vocais, então o passado será agreed. Termina com som vozeado, vibrando as cordas vocais, acrescentamos o som vozeado também, vibrando as cordas vocais. Burn, burned. Believe, believed. Close, closed. Follow, followed. Tá na dúvida, pode ficar com a mão na garganta até praticar. Happen, happened. Jail, jailed. Kill, killed. Live, loved. Play, played. Rain, rained. Try,
tried. Rory, worried. Yawn, yawned. Não vai esquecer que não é burned, played, ok? Burned, played, ok? E o último som, não difícil também, a gente vai acrescentar aí sim uma sílaba a mais, o id, vai acrescentar uma sílaba a mais. Quando que vamos fazer isso? Quando nossa palavra, nosso verbo, já terminar com o som do d ou com o som do t. Então, se termina com d, para não ficar d, ou quando termina com o som do t, para não ficar t, a gente vai acrescentar uma sílaba, que seria o id. Também não é ed, é id. Por exemplo, attend, já termina com o som do d, então vai ficar attended, attended, uma sílaba a mais. Não vai se confundir, vai falar attended, hein? Decide, decided. Provide, provided. Expand, expanded. Include, included. Flood, flooded. Need, needed. Essas palavras terminam com o som do D. Agora, as palavras que terminam com o som do T, acrescenta também o id. Rest, rested. Collect, collected. Print, printed. Respect, respected. Hate, hated. Wait, waited. Invite, invited. Vamos praticar? I washed the car this morning. I washed the car this morning. They rested before the test. They rested before the test. The girls danced all night long. The girls danced all night long. Ficou fácil? Escreva nos comentários o que você achou. Te vejo na próxima.